Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Olá, queridos amigos e amigas, boa tarde. Torcemos para que todos estejam bem, cada um no seu lar, fazendo coisas diferentes, uma produção grande para preencher o tempo, logicamente, de tarefas úteis. Mas olham, não esqueçam de incluir neste aproveitamento do tempo tarefas sem preocupação de reunir qualquer tipo de benefício imediato. Fazer sempre o melhor ao nosso alcance, com entusiasmo e alegria. Nada de tristeza. A natureza, ela nos traz lições sábias, exemplos importantes. Parece até ser uma recompensa, porque apesar de toda a dor, tristeza que campeiam na nossa cidade, a natureza está nos oferecendo finais de tardes tão maravilhosos, distribuindo sementes de luz a todos, obras do Criador. Nós também podemos distribuir sementes de luz. Façamos a nossa parte. Nós estamos sob o comando de Jesus e com Ele não existem dificuldades. Existe sim o trabalho. Trabalho de qualquer natureza é bênção de Deus, principalmente o trabalho do bem. Saber valorar pequeninas coisas. Olha a oportunidade de hoje, de estarmos aqui unidos em pensamentos na casa da irmã Lina, esta escola de aprendizado,
onde, com certeza, teremos esclarecimentos que nos levam à compreensão de muitos pontos, inclusive o momento atual. E esta compreensão irá facilitar a nossa aceitação, o nosso direcionamento, e também nós temos que saber que estamos aqui vivendo os dias atuais porque foi um compromisso que firmamos na espiritualidade antes da nossa vinda a este planeta. Desta forma, saibamos ser úteis. Jesus conta com cada um de nós, com a nossa contribuição, principalmente nos momentos difíceis por que passam o nosso planeta. Vamos então agradecendo a Jesus por tudo que temos, por tudo que Ele nos oferece e, sobretudo, Senhor, dá-nos a sabedoria de compreender melhor os Teus ensinamentos que nos levam a servir de melhor forma. Abençoa os instrutores celestiais que sempre nos acompanham neste momento de luz, para que esta pequenina casa de oração possa sempre contar com a sua presença e que ela possa ser sentida por todos. Agradecemos a Deus, Pai de amor e de infinita bondade. Continuando com a programação de hoje, vamos acompanhar Senhor Odair, que irá nos trazer a reflexão do Evangelho e, a seguir, as vibrações da tarde de hoje. Boa tarde a todos, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, da questão 737 até a questão 741, que tratam dos flagelos destruidores. E vamos procurar entender por que estamos passando pela pandemia do coronavírus. Lá no comentário referente à questão 741, Allan Kardec esclarece que entre os flagelos destruidores devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Um pouco atrás, na questão 728, os espíritos esclareceram que a destruição é uma lei da natureza e que o que chamamos de destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Também a questão 733 esclareceu que a destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria, e que após o horror da destruição segue o desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. Então, nós estamos hoje novamente às voltas de um problema semelhante à peste bubônica e à gripe espanhola, mas que atingiu todos os povos da Terra, independentemente de credo, de raça, de cor ou de classe social. O coronavírus se caracteriza como uma peste, um flagelo destruidor, que se enquadra na lei da destruição. Este flagelo também tem o objetivo de renovação e melhoramento do ser humano,
e será seguido por um desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. Flagelos como este, então, vão diminuir à medida que o homem for desapegando das coisas materiais e se voltando para o desenvolvimento espiritual. Na questão 737, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Eles respondem que é para fazer a humanidade avançar. E acrescenta que esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Bem, aqui cabe um esclarecimento. Deus não castiga a humanidade como se fosse mau ou vingativo, mas com a finalidade educativa, como uma mãe que coloca seu filho de castigo por ser desobediente ou por fazer coisas erradas. Deus apenas nos colocou de castigo no cantinho do pensamento por algum tempo, por amor, para o nosso próprio bem, para refletirmos sobre o que estamos fazendo com as nossas vidas. A família estava se deteriorando desde meados do século passado. Então Deus juntou a família novamente. Agora vamos aprender a ter paciência uns com os outros, porque é na família que estão os nossos maiores desafetos de vidas passadas. Foi para nos aproximarmos mais, para nos amarmos mais, e também nos isolou no cantinho do pensamento para refletirmos sobre as nossas falhas, sobre os nossos vícios, sobre a nossa ganância, o nosso orgulho, nossa vaidade, sobre o nosso egoísmo. Todos já andam dizendo que o mundo nunca mais será o mesmo. A sociedade não será a mesma. Enfim, todos seremos melhores. Deus nos poupou da Terceira Guerra Mundial e apenas nos colocou um tempinho de castigo. Mais na frente, na questão 738, Kardec pergunta: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não fossem os flagelos destruidores? Os espíritos responderam que sim, diariamente. Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem não aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Todos nós encarnados sabemos que o Criador enviou muitos de seus filhos que vieram nos ensinar o caminho. Mandou inclusive aquele que governa a terra, que é Jesus Cristo. Então, o que Deus está fazendo hoje é colocar a humanidade mais uma vez nos trilhos da evolução, tanto intelectual quanto moral. Enfim, esse é o prenúncio da nova era para a qual nós devemos estar preparados. Na questão 738A, Kardec pergunta se é justo o homem de bem sucumbir como os perversos. Os espíritos nos respondem que estamos acostumados a relacionar tudo ao nosso corpo material. Mas, após a morte, vamos pensar de outra maneira. A vida no corpo é quase nada comparada com a eternidade. O sofrimento de alguns dias ou meses é ensinamento que nos servirá no futuro. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Deus se preocupa com o nosso espírito mais que com o nosso corpo, mais que com o nosso corpo material. Na questão 738b, os espíritos esclarecem que as vítimas de hoje terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos.
mas isto se souberem suportá-los sem murmurar. Lá na questão 740, Kardec pergunta se os flagelos não seriam provas morais para o homem, submetendo-o a provas mais duras. Os espíritos respondem que os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo em que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio, de amor ao próximo, e isso se ele não for dominado pelo egoísmo. Mais à frente, na questão 741, Kardec pergunta se o homem pode se prevenir contra os flagelos que o afligem. Os espíritos respondem que podem, mas em parte, à medida que adquire conhecimentos e experiências e se souber pesquisar as causas. E é o que o homem tem feito com o desenvolvimento de vacinas, né? Mas eles esclarecem: há os males que são de natureza geral e os que pertencem aos desígnios da providência. E se forem desígnios da providência, cada indivíduo recebe a parte que lhe cabe, em maior ou menor proporção, não sendo possível se opor, e terá que aceitar a vontade de Deus. Então, caros irmãos, tudo o que está acontecendo agora está bem claro na doutrina espírita. Com esse flagelo, Deus dá início prático à transição planetária, colocando a humanidade no rumo do progresso moral e intelectual. Os que estão desencarnando estão sendo amparados pela misericórdia divina através dos trabalhadores do mundo espiritual. Estão sendo levados a postos de socorro próximos à crosta terrestre e, em seguida, levados às colônias para tratamento do perispírito adoecido. Mas muitos deles não nascerão mais no planeta Terra. Outro trabalho enorme que está em andamento no plano espiritual é o recolhimento de muitos espíritos que perambulam pelas ruas. São os que não encontram mais os encarnados bebendo nos bares, nem os viciados usando drogas. Perambulam desesperados e estão sendo convidados a seguir com as equipes socorristas. Para encerrar, vamos lembrar que, como conhecedores da doutrina espírita, nós temos a missão de emanar a paz e tranquilidade aos nossos semelhantes, esclarecendo aos que nos cercam que tudo o que acontece tem a permissão de Deus e é para o nosso bem. Cabe aos trabalhadores da última hora anunciar a nova era. O momento agora é de fé e de oração. Assim seja, graças a Deus. Vamos agora às nossas vibrações. Vamos nos concentrar na ajuda ao próximo e vibrar amor, doando o que cada um tem de melhor aos necessitados. Vamos vibrar inicialmente pelos que estão num leito de dor, principalmente pelos adoecidos por coronavírus, pedindo a misericórdia, o alívio das dores, o alívio da falta de ar, a cura dos nossos irmãos, mas que seja feita a vontade do Pai. Vamos vibrar pelos trabalhadores encarnados da área da saúde, para que tenham muita proteção divina. Vamos vibrar também pelos trabalhadores do bem, do mundo espiritual, que estão ajudando em todas as frentes e em todas as nações.
pedindo ao Pai que os ilumine cada vez mais. Vamos vibrar também pelos idosos, desamparados, pelas crianças, pela juventude desajustada, pelos moradores de rua, pelos presidiários, por todos, enfim, que necessitam da misericórdia do Pai. Vamos vibrar com muito amor pela paz mundial, pelo nosso planeta, pelo Brasil, envolvendo esta grande nação com a luz de Jesus. Vamos vibrar pelos nossos governantes, para que haja entendimento político e se voltem para o problema maior que agora nos aflige. Vamos agora vibrar pelos nossos lares, pedindo a proteção para os nossos familiares e para nós mesmos. Assim seja, graças a Deus. Agradecemos carinhosamente a participação de todos e encerramos as nossas atividades desta tarde, rogando que Jesus permaneça no coração de todos. Vamos em paz. Graças a Deus.